Olá, amigos. Aqui quem está falando é o Leverson Faria Lamunier Costa. Eu sou PhD em Física pela Unicamp. Eu sou o construtor da teoria econômica quântica, o santo grau da economia. Eu construí a física matemática da nova ordem mundial, né? A física matemática que derrubou toda a ordem política e econômica internacional, enfim, mudou toda a geografia política e econômica mundial. Eu até tenho alguns vídeos aqui no YouTube, aqui, Leverson Costa, que eu falo sobre isso. Então, o que eu vou falar nesse vídeo é fazer a minha visão que eu tenho sobre isso. É uma reportagem que saiu falando que físicos afirmam que existe outro universo escondido por detrás do Big Bang, que é a grande explosão. Ok. Agora, você tem que entender quem deu origem ao Big Bang. Então, é simples essa resposta. Existe uma razão universal. Existe essa razão universal aqui, que ela sempre existiu. Você tem que entender o que é razão. Razão significa, eu vou ler para vocês o que é razão. Vou pegar aqui. O que é razão? Eu provei o que é razão. E esse conceito de razão, ele não existe na literatura. Eu até publiquei na revista da maçonaria. O que é razão? Razão, o conceito de razão define a razão como logos ou verbo. Aí tem na Bíblia que fala, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Exposto isso, o que significa razão? A palavra razão tem origem na palavra latina ratio, e na palavra grego logos, que significam reunir, juntar, medir, calcular. Portanto, razão significa pensar, falar ordenadamente, com medida, com clareza e de modo compreensível. Então isso daqui é a razão, porque isso daqui é juntar com perfeição. Você tem dois instrumentos matemáticos unidos. E assim podemos resumir a palavra razão como simbologia, porque simbologia significa juntar. Sabia que simbologia significa juntar? Então por isso podemos dizer que a razão é a imaginação. Também porque se imaginação é poesia, porque isso tem a ver com o método de investigação da natureza de Francis Bacon, baseado na memória, na imaginação e na razão, onde ele fala que a memória está associada à história, a imaginação está ligada à poesia e a filosofia está ligada à razão. Só que é a imaginação. Portanto, se imaginação é poesia, isso significa literatura. Literatura é essencialmente jogos de palavras. Portanto, razão é imaginação. Imaginação é filosofia. Cruzando todas essas informações, afirmando que razão é imaginação, que é filosofia, que é simbologia. Simplesmente isso. Entendeu? Porque razão é juntar, é reunir o significado, juntar, reunir, justamente isso é simbologia. Então o que a gente precisa sempre saber ler é a simbologia. A gente precisa saber ler o que está em torno da nossa vida, o que acontece em torno de cada um de nós. É isso que é o entendimento de razão, porque eu estou dizendo que o que deu origem ao Big Bang é uma razão que sempre existiu, né? Porque tem aqui a teoria, né, da astronomia que fala, afirma que existe um outro universo. Então esse outro universo escondido por detrás do Big Bang é o que a gente chama de razão universal, uma razão que sempre existiu, que esse é o plano espiritual, é o plano de Deus. E aí, esse plano espiritual, que é o plano de Deus, ele se materializa na Terra, por exemplo. É isso que acontece. Sabia? Ele materializa na Terra. Então, veja, eu vou ler o texto aqui. Um grupo de físicos acredita que pode haver outro universo que existiu antes do Big Bang. Um que se move em sentido reverso no tempo. Então, você tem que entender que no sentido reverso do tempo. Vamos lá.
Liderados pelo professor Neil Turok, da Universidade de Edimburgo, os pesquisadores propõem a existência de um anti-universo. Então, você vê esse universo que você está olhando aí, na tua frente, tudo que acontece na tua frente, enfim. Então existe algo anti-universo, que é o contrário do universo. Significa que esse universo que você está vendo é um universo materializado. Então existe algo que não é matéria, que está por detrás desse universo. Isso é o que a gente chama de razão universal. A consciência, o pensamento. O pensamento é esse anti-universo. Então, por isso, igual por exemplo, eu gosto muito desse pensamento de Arthur Schopenhauer. O importante não é ver o que ninguém nunca viu, mas sim pensar o que ninguém nunca pensou sobre algo que todo mundo vê. Continuando. Então, esse é o pensamento. Eu vou revelar aqui para vocês que são poderosas. Essa história é fácil eu explicar tudo isso. Então ele fala, então a existência de um anti-universo, uma espécie de imagem espelhada do nosso... Esse anti-universo é uma imagem espelhada do nosso universo, onde o tempo flui para trás. Essa teoria, que será publicada na Annals of the Physics, pode ajudar a explicar alguns dos maiores mistérios da cosmologia, como o desequilíbrio entre matéria e antimatéria, e a natureza da matéria escura. Turok argumenta que as teorias atuais são excessivamente complexas e que essa hipótese poderia oferecer uma solução mais elegante. Olha, a beleza do... As grandes teorias são as teorias mais simples, cara. Sabia? A grande teoria, ela é simples. Eu vou mostrar aqui. A ideia se baseia no princípio da simetria na física, onde forças particulares e até o tempo têm os seus opostos. No entanto, nosso universo parece assimétrico. É que na minha ciência mágica eu falo que o meu universo é assimétrico. O tempo só avança e a matéria supera a antimatéria em grande escala. A hipótese do equilíbrio de Turok sugere um universo perfeitamente equilibrado como contraparte do nosso, restaurando essa simetria. O progresso que fizemos me convence de que existem alternativas à ortodoxia padrão. Então vamos analisar esse texto. Pode ficar um vídeo um pouco mais longo. Então, ele fala aqui primeiramente o anti-universo, uma espécie de uma imagem espelhada do nosso. Então, a gente tem que entender, nós só conhecemos esse mundo materializado porque isso é a vontade dessa razão universal. Por exemplo, o Sol ele existe por conta de uma vontade dessa razão universal, que é o anti-universo. É uma razão não palpável, que a gente chama do pensamento, da estrutura do pensamento, da mentalidade, da razão. Então, por exemplo, esse caso, igual eu falei, quando eu que desci, eu estou mostrando para vocês como que a Valéria e a Isabela, elas são o meu espelho. Ela é o meu espelho. Eu já falei porque ela é o meu espelho, a Valéria. E a Isabela também. Mas porque primeiro eu materializei a Valéria, que é o que está no mundo divino, da divindade, que são os guardiões do céu, ou seja, a razão universal, que eu introduzi, eu desarmei a Valéria para ter filho. E aí, por isso que ela é o meu outro espelho. E aí nasce a Isabela, que ela também é o meu espelho. E portanto, todos os sinais que envolvem a minha pessoa, por exemplo, as minhas casas zodiacais, estão impregnados nelas. A minha circuncisão está em cima delas. Então, quando, por exemplo, a Valéria nasce, ela é uma matéria, mas eu era antimatéria. Eu estava lá em cima, eu era a razão universal. Eu fiz ela materializar na Terra. Aí quando ela materializa, eu vou me materializar.
E aí quando eu materializo na Terra, eu faço, sem ela perceber, o meu pensamento vai lá, como eu sou o guardião do céu, eu vou lá e engravido, eu faço a inseminação artificial nela, para ter a Isabela. E a Isabela tem todos os meus sinais. Então, e por isso que isso é o espelho. Aí ele fala, eu estou pegando como exemplo, só para você ver, tudo que eu falei, a Valéria, tudo que eu fiz, ela fez. Só para você ver. Aí na maçonaria eu sou cabeça, Aquário é cabeça, ela é cabeça. Mas eu sou homem, ela é mulher. Ela é o meu espelho, o outro lado. Mas por quê? Porque existe na Cabala, tem aqui na Cabala, a criação. A criação, ela é a união das potencialidades feminina e masculina. Isto é, a ação positiva e negativa. Então, o que você entende por positivo e por negativo? Os números inteiros, os números negativos e os números positivos. Os números inteiros negativos, lá no plano cartesiano, o -1 ele é menor do que o 1. Então, o -1 é o espelho do 1. Certo? O -1 ele é o espelho do 1. Todavia, o -1 é menor do que o 1. Conceitualmente. Então, isso gera uma assimetria, conforme está no texto aí, que ele fala que o universo parece assimétrico. Justamente isso. Porque o que você entende por positivo e negativo? Que na matemática a gente entende a antimatéria como algo negativo. O elétron e o antielétron. O próton e o antipróton, né? Justamente. Só que você entende como um valor negativo e o outro é positivo. Só que quando você vai lá no plano cartesiano, você tem o -1 e o 1, o -1 ele é menor do que o 1. Conceitualmente. Portanto, apesar do -1 ser o espelho do 1, o -1 é menor do que o 1. E portanto isso é o quê? Uma assimetria. É uma assimetria. Simplesmente isso. Expliquei isso daí. Então essa lógica da antimatéria ou do assimétrico, né? Um espelho do outro, é que você tem que entender matematicamente que o -1 é menor do que o 1, lá no plano cartesiano. Portanto, como o -1 é menor do que o 1, isso gera o quê? Uma assimetria. Simplesmente isso. Então, aí ele fala, o tempo flui para trás. Então, a gente tem que entender, primeiramente, como que é o homem aqui na Terra. Como que aqui na Terra, beleza, o tempo flui sempre numa direção. Então, vamos entender isso. Porque, na final, é uma função de segundo grau. É uma função de segundo grau. É uma função de segundo grau. Vou colocar -x ao quadrado. -x ao quadrado. É uma função de segundo grau no final das contas. Então a gente tem que entender primeiro como que é esse mundo nosso. A noção de tempo é um movimento periódico. Porque é o tempo que a Terra gira em torno do Sol. Isso é um movimento periódico. Certo? Ele vai lá e volta, vai lá e volta. Enquanto isso, ele faz esse movimento periódico, a minha vida, ela sempre está avançando linearmente. Ela sempre está linearmente. Ela está avançando linearmente. Ela sempre vai numa única direção. Só que a minha idade vai numa única direção. Todavia, o meu aspecto biológico, a minha biologia, ela tem 2 estágios. Um primeiro estágio, ele é linear com o tempo, e o outro estágio, ele é não linear com o tempo. E isso é uma função de segundo grau. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Essa função, olha daqui, ó, esse gráfico. Aqui é o eixo do tempo, e aqui a vertical é o eixo da vida. Então, aqui, ó. Então, vamos supor, eu nasci aqui, eu vou nascendo. Aí chega um tempo que eu tenho, à medida que eu nasci, vou crescendo, vou ficando forte, eu tenho uma energia máxima, eu tenho um máximo de energia aqui, ó. Um máximo de energia. Então, nessa primeira parte aqui, eu tenho uma relação linear, a minha energia com o tempo. Aqui, ó. À medida que esse cara cresce, esse daqui também cresce. Então, eu tenho uma relação linear nesse primeiro momento. Agora, nessa segunda parte, eu começo já
o meu tempo, a minha idade continua avançando, mas a minha energia começa já a decrescer. Eu vou ficando mais fraco, eu vou ficando mais velho, eu vou perdendo energia, eu vou perdendo muitas coisas. Aí essa segunda parte é o quê? Não linear. Não linear. Simplesmente. É assim que acontece na Terra. Isso é uma função de x ao quadrado. Certo? Então, por isso que... E aí, então, para você entender esse tempo que flui para trás, significa uma coisa. Porque a minha vida, ela sempre, eu nasci e vou morrer. Isso é um movimento linear. Assim, o tempo é linear, mas a minha vida biológica, ela tem uma parte linear e outra parte não linear. Com o tempo, com o tempo. Agora, se o tempo flui para trás, significa que você precisa ter um tempo que faz isso. A sua vida biológica. A minha vida biológica. Eu vou lá, fico velho, depois, não, eu fico mais novo. Fico velho, não, agora eu foi mais novo. Então, se você analisar, isso já está acontecendo. Por exemplo, se você olhar para mim, você não dá 50 anos de idade para mim. Mas se você olhar para outra pessoa, tem outra pessoa que tem 50 anos de idade, que você vê, nossa, cara, você está uma bagaceira. O tempo para ela judiou mais com ela do que comigo. Entendeu? Porque algumas pessoas, pô, esse cara tem 50 anos, o cara é novo, nem tem cara de 50 anos. Pô, mas aquele cara tem 50 anos, já é velho pra caramba, rapaz. E aí? Então, o que você tem que entender é que a nossa biologia, como funciona a nossa biologia? Ela tem uma parte linear com o tempo e outra parte não linear com o tempo. Entendeu? Então é como essa outra parte linear é o tempo fluindo para trás. Por exemplo, então, vamos supor, a minha simbologia, antes dela existir, ela já existia. Entendeu? Por isso que eu materializei. Por isso que eu trago algumas coisas comigo. Ela só materializou na Terra. Então esse tempo fluir para trás é você fazer isso aqui. Que na verdade o tempo ele é um movimento periódico. O tempo, nosso relógio, no final ele é um movimento periódico. Ou seja, ele vai para frente e ele vai para trás. É o nosso relógio biológico, o nosso tempo biológico é que é diferente. Mas ele não é tão diferente assim, porque a nossa biologia tem uma relação linear com o tempo da minha vida, e uma outra parte ele tem uma relação não linear. Então ele quebra, é como que esse tempo está andando para trás. Continuando. E aí ele fala aqui de matéria, eu expliquei a matéria e antimatéria, matéria escura. Então o que existe é uma razão universal que ela sempre existiu. E aí ela vai só materializando. Então, por exemplo, antes de existir o computador, só existe o computador por causa de quê? De um conhecimento, por causa dos conhecimentos que vão materializando. E esses conhecimentos têm a ver com o quê? Com o pensamento, com a nossa razão. Então esse pensamento, essa razão, como que ela é a antimatéria. Aí desde o momento que ela passa a materializar esse computador, acabou. Isso era imaterial, se tornou material. Então, é isso que é o conceito de matéria e antimatéria. O que é matéria escura? É esse mundo espiritual que só eu conheço. Isso é matéria escura. Você falar o universo é escuro. Ele é escuro porque não tem muito sol em torno dele, velho. Mas vai lá perto do sol, que eu duvido se você vai ver o universo escuro. Você vai ver o universo cheio de luz. Então, essa matéria escura é isso que eu explico. É o mundo espiritual. Vocês sabiam desse mundo espiritual que eu estou revelando aqui para a Terra? Não, vocês não sabiam. Então isso é a matéria escura. Que só eu enxergo ela.
Por exemplo, só eu enxerguei Deus. Eu que enxerguei Deus, Deus me mostrou Êxodo capítulo 3, versículo 14, lá nos dois eventos do coletivo Trema. I am yourself, eu sou o que sou. Então só eu enxergo coisas que ninguém enxerga. E você não enxerga? Eu enxergo essa matéria escura que você não enxerga. O universo ele é escuro. Por que ele é escuro? Porque não tem muito sol, meu irmão. Só isso. É igual esse quarto aqui. Se ele fechar esse quarto, se ele ficar escuro aqui, ele vai ficar escuro o tempo todo. Porque não tem luz nele. Simplesmente isso. Então o mundo espiritual é esse mundo que eu estou revelando. Que é o que você chama de antimatéria. Que na verdade é o pensamento de fato. Então, um exemplo. A minha simbologia ela mata. Mas o que mata a minha simbologia? O meu pensamento. Que ninguém consegue enxergá-lo. Então, por exemplo, uma coisa material. O tucano. Porque quem faz a minha circuncisão é o PSDB, é a ave tucano. Então, quem derrubou os Estados Unidos foi a minha simbologia, a simbologia do tucano. Bom, mas a ave tucano por si só, ela não derruba as torres gêmeas. Derruba as torres gêmeas? Não, ela não consegue derrubar. Uma ave tucano, você jogar lá na torre gêmea, ela arrebenta o tucano. Só que não foi o tucano que derrubou, mas foi o anti-tucano. Que o tucano, ele é uma ave, mas foi usado um avião, que é uma ave. Foi lá e derrubou as torres gêmeas. Simplesmente isso. Voltando aqui. Então é isso. Então não foi o tucano que derrubou os Estados Unidos, mas foi a imagem e semelhança do tucano, ou seja, o anti-tucano, que aí é um avião. Simplesmente isso. Torres Gêmeas foi o quem? A minha casa zodiacal Gêmeas, porque eu fui concebido em Gêmeos. A casa zodiacal, que está num plano celeste, no plano espiritual, que é o universo. É a configuração de um universo. Não foi? Foi. Então, por exemplo, quem derrubou toda a ordem política e econômica mundial foi quem? Eu não usei armas. Eu usei o quê? O meu pensamento. O meu pensamento o que é? A física matemática da nova ordem mundial. Ela só materializou. Quando a minha física matemática da nova ordem mundial materializou, o que aconteceu? Derrubou a nova ordem mundial. Derrubou todo o sistema político e econômico mundial. Quando eu publiquei o meu artigo Francis Bacon, Desenvolvimento Social, Econômico, Científico e Tecnológico, o que aconteceu? Ele derrubou, aí ele vai derrubar os Estados Unidos também. Então tudo que eu estou materializando, ele pode derrubar ordens, derrubar estruturas que não estão de acordo com o meu sinal. Um sinal da divindade. Esse mundo espiritual que eu chamo da razão universal que sempre existiu. Então tudo que é materializado na Terra, porque é uma vontade dessa razão universal, que é Deus, que é o grande arquiteto do universo. Então o Sol existiu por uma necessidade humana. Entendeu? Por uma necessidade humana. Os dinossauros foram destruídos por uma necessidade humana para proteger a humanidade. Os Estados Unidos foi destruído porque os Estados Unidos é um símbolo da guerra. Aí você vê a China com todo o poderio dela, e a China quer construir também um exército poderoso. Você imaginou hoje o exército gigante que é os Estados Unidos, o exército gigante que é a China, o exército gigante que é a Rússia? Era pior do que os dinossauros. Seria pior do que os dinossauros. Então Deus desce e vai lá e pá, arrebenta com eles. O próprio Deus encarnado vai lá e sapeca com a teoria, com a física matemática da nova ordem mundial, vai lá e destrói todos eles. Fala, eu mudo a ordem mundial sem fazer guerra. Pronto, acabou. Você já imaginou isso? Vocês imaginaram isso? Cara,
o exército gigante dos Estados Unidos, mas o exército gigante da China, mas o exército gigante da Rússia, bomba atômica. Era a destruição da humanidade na Terra, meu irmão. Isso iria acontecer. Só que o Deus é tão sábio, desce lá e acaba com o cara. Acabou. Puf. Usei arma? Não. Usei a minha razão. A linguagem do grande arquiteto do universo. A física matemática. Destruí os caras todos. Eu falo, tenta refutar minha tese. Vocês não vão conseguir. Acabou. Então isso foi o que aconteceu? Foi a razão universal. Foi a razão universal, sem usar guerra, sem nada, sem usar matéria, uma razão universal que foi lá e derrubou tudo. Usando a ciência. Então, para finalizar, essa matéria, antimatéria que ele fala, é justamente isso. Que, matematicamente, eles falam que um é um número negativo e o outro é um número positivo. A ordem de matéria e antimatéria. Ele usa a matemática do negativo e do positivo. Isso remete o quê? Ao plano cartesiano, os números negativos e os números inteiros negativos e os números inteiros positivos. Só que conceitualmente, por exemplo, o menos 1, o menos 1 é o espelho do 1. Por isso que quando você olha no plano cartesiano, eles são simétricos. Eles estão aqui, ó. Certo? Igual aqui, ó. Aqui é 1 e aqui é menos 1. Tá vendo? Ó, eles são simétricos. Aqui é menos 1 e aqui é 1. São simétricos. Todavia, você olhando no gráfico, existe simetria. Todavia, o menos 1 é menor do que o 1. Conceitualmente. E aí, portanto, isso gera assimetria. Por isso que nesse final, por exemplo, como a Valéria é meu espelho, a Isabela é meu espelho, no final existe uma antissimetria. Não existe simetria entre nós, existe no final uma assimetria. Porque é essa assimetria que faz o sistema movimentar. Se tudo está simétrico, o universo não vai para lugar nenhum. Pensa, duas forças iguais puxando essa caneta aqui. Não vai para lugar nenhum. Então precisa de um nível de assimetria para fazer o universo movimentar. Para dar isso que é o equilíbrio das coisas. Entendeu? Por exemplo, a Valéria é mulher, eu sou homem. A Isabela é mulher, eu sou homem. Beleza, elas são o meu espelho. Só que eu sou homem, eu tenho mais força do que elas. Não tenho? Força física, eu não tenho mais força do que ela? Tenho. Pronto, acabou. Aí já gerou uma assimetria. Já gerou uma assimetria. Pronto. Então nós somos assimétricos nesse ponto. Eu sou um homem que tem mais força do que elas. Força física. Pronto. Já é uma assimetria. Ela tem filho? Tem. Mas o filho que é gerado por elas é por causa de mim, que eu fui lá e depositei o meu esperma. Então, beleza, o filho, nós dois fazemos filhos. Ok, exemplo. Só que eu tenho força física maior do que elas duas. Portanto, isso já é uma assimetria. Já gera uma assimetria. As assimetrias que você pode ver no dia a dia entre homem e mulher. Entendeu? Então, é isso que você tem que entender. As coisas são muito mais simples do que você possa imaginar. Então a gente tem que saber ler o mundo que está à nossa volta. Entendeu? Quem nega todo esse mundo que está à nossa volta é um radical. Corram de radicais. Então essa é a ideia. Então essa antimatéria, essa razão universal, ela que está por detrás do Big Bang. É ela que está por detrás. Ela sempre existiu. Entendeu? Igual agora eu mudei toda a ordem mundial sem fazer uma guerra, sem levantar uma arma, usando o quê? A razão. A física matemática. Porque o mundo estava indo para um lugar, estava caminhando para um lado perigoso. O exército poderoso dos Estados Unidos, mas o exército poderoso da China, mas o exército poderoso da Rússia. Vocês já imaginaram isso? A bagaceira que ia ser? Aí eu vim só com a matemática, eu vou lá e resolvo tudo. Pronto, acabou. Eu falo, tenta refutar minha tese. Vocês não vão conseguir. Acabou. Usei o quê? A razão. E isso é Deus. Por isso sou esse Deus encarnado. Mostrando para o mundo como que você faz as coisas sem precisar de usar a violência, usar vidas alheias, ceifar vidas alheias. Ninguém morreu por mim. Eu mudei a ordem mundial e ninguém morreu por mim. Usando só a linguagem da ciência. Ou seja, isso aqui, ó. Porque isso daqui é física e matemática. Um esquadro e um compasso é matemática. Física é matemática.
Simplesmente isso. Tá explicado, cara. Não tem outra coisa. Obrigado.